Yaritin Beach Club, ou traduzindo para o português, o clube das cadelas que gostam de brincar com pênis. Nesse vídeo vamos resumir Yaritin Beach Club, contar sua história, tentar fazer algum tipo de entretenimento disso, além do meu sofrimento de assistir, e trazer uma discussão e reflexão sobre Yaritin Beach Club. Talvez defendendo, ou talvez criticando mesmo, como a maioria faz. Bom, você não sabe o que eu vou fazer. Será que eu vou defender, ou será que eu vou criticar? Só assistir no final pra você saber. Desculpa. Tudo começa com o protagonista Tono se mudando para a Academia Morimori, que basicamente é uma academia privada que fica isolada no meio das montanhas só para garotos. Que cenário mais conveniente, não é mesmo? Ele tá se apresentando lá na escola e se sente meio deslocado por não conhecer ninguém, apesar de parecer um ambiente escolar padrão. Porém, logo, ele é acolhido pelo que conhecemos como Yachan. É um garoto muito gentil e acaba sendo muito gente boa com o Tono, o que faz levar o Tono a meio que dar uma gostadinha dele. Enfim, logo o assunto principal dessa conversa entre eles se torna em qual clube o Tono vai fazer parte. E o Tono não sabia disso e diz que não pretende fazer nenhum tipo de grupo porque ele não quer ter esse fardo. Mas o Yachan insiste e fala que isso é algo fundamental e obrigatório para essa academia. Então ele só decide ir na opção mais fácil, num clube de fotografia, ofendendo todas as porras dos fotógrafos do mundo. Mas tá bom, de fato seja a opção mais fácil pra ele, porém não é algo que se demonstra na prática, porque quando ele entra no clube, ele descobre que é um clube de pornografia. Isso porque lá está rolando uma suposta surubona, por mais exótica que ela seja. E bom, a reação natural do Tono é só fechar a porta e querer ir embora. Porém, um loirinho abre a porta novamente e força ele a ficar no grupo e se apresenta como o presidente do grupo. Assim, ele começa a introduzir o Tono ao grupo, mesmo que o Tono não tinha muita vontade, ele foi coagido, porque uma grande parte da característica do nosso protagonista é ser uma passiva patética. Enfim, o presidente introduz como o Yaritin Beach Club. E logo após isso, chega outro aluno calouro na escola para também entrar no clube e também se depara com a excentricidade desse clube. Porém, ele age de forma natural sem se preocupar. Esse aluno se introduz pro Tono como Yu Kashuma, que é um cara bem gentil e confiante, e o Tono também tem uma boa impressão dele. Se você percebeu o padrão, qualquer pessoa que é minimamente gentil com o Tono, ele já sente algum tipo de afeição por ela. Então, um grande dilema dentro desse anime vai ser: Tono realmente não quer dar o rabo ou ele só tem o armário de vidro? Não sabemos muito bem. Bom, logo o presidente começa a introduzir todos os membros do grupo. Primeiramente ele como Akemi Keiji, e ele é do terceiro ano e ativo. Tomi-kun é o namorado de Keiji e também é ativo e do terceiro ano. E o Tono, vendo esse relacionamento gay com a homofobia nos olhos, realmente se assusta, porque ele de fato é homofóbico, ele tem medo de homossexuais. Mas o Kashima acha normal. O Shikatani, do terceiro ano, ele também é passivo. Ele não gosta de coisas sujas e dolorosas. Ele tem transtorno obsessivo compulsivo e por isso sempre parece estar ranzinza, mas é cooperativo quando o assunto é sexo. Logo após a bendita palavra ser mencionada, um membro alto de cabelo azul lambe o pescoço do Tono, esse sendo o Tamura, do segundo ano. E ele é bissexual e é descrito como um cachorrinho, mas com uma personalidade sádica, especialmente quando tem brinquedos envolvidos. Por último, o vice-presidente Yuri, do segundo ano, também bissexual, é dito que ele é muito inteligente, por isso não é fácil de se ter uma conversa com ele. Entretanto, o melhor boquete de todos. A partir de aí, você reconhece vários estereótipos de personagens, padrões dessas obras envolvendo romance, talvez putaria, talvez uns grandes estereótipos sobre homens gays e alguns personagens que já você deve conhecer, tipo Yuri, que é o meio que o símbolo do Yaritin Beach Club, porque meio que a personalidade dele é só ser um ser bestial faminto por sexo, apesar de ser o mais inteligente. Talvez ele seja o melhor em seu dom, que é sexo. Enfim, de qualquer forma, o Tono tenta desesperado sair daquele grupo novamente, porém, de forma gentil, o Tamura ameaça de estuprar
se ele sair do grupo. Ah, tá, começou o anime de verdade. Enfim, com isso a gente é introduzido a regra do grupo, que é: tem uma competição de sexo por cada semestre. Quem conseguir realizar o maior número de sexos, contando nas vezes que você foi passivo e nas vezes que você foi ativo, a pessoa com o maior número vai ganhar a disputa. Então, o primeiro lugar, ele decide qual vai ser o tipo de brincadeira que vai rolar no fim do semestre. A brincadeira sendo uma orgia, que na verdade também é um gangbang. Caralhos, é um gangbang pra você que não é letrado nisso. Bom, eu acho que você deveria pesquisar e se atualizar no seu dicionário. Mas enfim, os perdedores dessa competição, ou seja, os dois últimos, eles terão que ser o objeto de depósito do gangbang. Ou seja, se você perder essa competição, você também é estúpido. Então comecem os jogos. Que desgraça. Bom, ignorando toda essa situação, o Tono tá sentado num banco triste porque não tem amigos e tá nessa enrascada, mas logo Yatia aparece e eles começam a conversar e ele se anima. Então essa conversa vai se desenvolvendo, eles vão lanchar juntos e vai se desenvolvendo também um clima romântico entre eles. Só que logo depois o Yu aparece pro Tono nessa situação e o Yatia fica surpreso com a presença do Yu. E o Yu também reconhece o Yatia, até o chamando pelo sobrenome. Ou é o primeiro nome dele? Na verdade eu não sei. Yatia é um apelido, aliás, que é muito mais fácil que falar o nome real dele. Então o Tono, que tava já com o cu piscando, fica meio triste e pergunta se eles se conheciam, achando que eles tinham algo. Mas o Yatia responde que eles são primos. Então o Tono fica aliviado com essa resposta, porque afinal são primos, né? Eles não se gostariam. Bom, após isso eles trocam um papinho de falar: ah, eu te revi, primo, e aí, receba, estamos na mesma escola. O Yu fica empolgado que eles estão comendo pão com pudim e pede um pedacinho. Então o Yatia começa a dar pra ele comer na boquinha e o Tono repara que o Yatia fica corado. O Tono deduz: pois é, família sacana. E realmente, depois que o Yu faz meio que um cafuné na cabeça do Yatia, ele fica mais vermelho ainda, com uma expressão de quase orgasmo facial. Então o anime também deixa a entender que realmente tem uma família bem sacana, pelo menos por um dos lados. Enfim, após isso o Tono dá uma mordida no pão com pudim que o Yu acabou de comer e o Yu comenta que eles tiveram um beijo indireto e fica um pouquinho corado. Então aqui percebe-se que se cria um triângulo amoroso. O triângulo é: Tono quer dar pro Yatia, Yatia quer dar pro Yu, Yu quer dar pro Tono. Caralho, que ciclo desgraça. Ninguém tem amor recíproco nessa porra, pelo menos por agora. Mas também que bom que o Yatia não tem amor recíproco. Aí após isso a gente vai pra uma cena de sexo explícito com o Tomura. E pra que isso serve? Pra você se masturbar mesmo, não tem nenhum propósito. Tá bom, dá pra interpretar que mostra que ele realmente é leal às suas promessas. E eu não... a forma que isso mostra é porque ele tava fazendo sexo com o moleque. Aí ele tinha prometido ontem fazer sexo com outro moleque, mas ele não fez. Então, percebendo que ele fez essa bobagem, ele deixa o moleque que ele devia ter feito sexo ontem comer a bunda dele, em forma de retribuição. Melhor personagem que representa a honestidade na ficção. Bom, logo depois corta pra uma cena do Tono refletindo sobre a sua situação do clube e realmente percebendo: caralho, que merda que eu fui me meter. Só que logo aparece o nosso protagonista da cena anterior pra conversar com ele sobre alguns assuntos. Sendo o assunto principal o Yatia. O Tomura pergunta pro Tono que se ele gosta do Yatia, porque o Tono fica: ai meu Deus, o Yatia, ai meu cu tá piscando. E o Tomura concorda que realmente o Yatia é muito fofo e decide contar a história de como eles se conheceram. Tudo começou numa cerimônia de boas-vindas do primeiro ano, quando o Tomura tava quase indo pro segundo ano. O Tomura, ele tava sofrendo bullying de uns caras, sendo isso agressão física mesmo. E Yatia aparece logo em seguida pra acolher o Tomura, sendo bem gentil com ele, com o Tono criando mais tesão ainda pelo Yatia por ele ser um anjinho puro. O Yatia realmente é desejado por todos, por ser o purinho, o honradinho virgem que todo mundo quer. Complexo de pureza, que é o ser intocável, o anjo que todos querem tocar, mas não conseguem, porque ele é muito gentil. E além das coisas fúteis, ele realmente é um ser puro.
Ou será que não é? E bom, logo após o Yatia aparece junto com o Yu, e o Tono sente um pouco de inveja e o Tomura investe no Yatia e do nada, por motivo nenhum, só puxa pelo cabelo e começa a ofender ele, até sendo meio homofóbico, sendo que há um tempo atrás ele tava comendo um homem e dando para um homem ao mesmo tempo. Só que essa falta de noção dele, na verdade, é porque ele só é um personagem muito ruim demonstrando os sentimentos, porque na real ele também é apaixonado pelo Yatia e não sabe demonstrar isso. Eu acho que isso não foi uma forma muito boa, acho que foi meio exagerado assim. Realmente tem esse estereótipo personagem, mas ele só destruiu a alma dele mesmo. Enfim, o Yu defende ele dessa situação, que ele é o Shed. Na verdade, o Yu é o melhor personagem daqui. No meio dessa conversa, a gente descobre que o Yatia tava com o Yu porque ele tava guiando ele pra ir pra uma estufa. Mas como o Yatia vazou, vai o Tono e o Yu pra essa estufa. Diferente de todos os outros membros, o Yu realmente se interessa por fotografia. Então ele começa a fotografar as plantas e tira uma foto muito fofa, aesthetic, do Tono, que fica meio irritado. E bom, após essa situação, ele começa a ver as fotos que tirou sozinho no quarto e olha com desejo pela foto que tirou do Tono, mostrando que realmente ele tem uma paixão. Logo desse momento mais tocante e meloso, a gente vê algo bem tocante e meloso também, só que no sentido mais literal. Yuri dando a bunda por um random da escola. Bom, nada importa nessa cena. O foco dessa cena é que ele tava fazendo as coisas dele perto de um terraço, ele vai subir no terraço e vê que tinha um moleque que tava indo se matar. E o Yuri impede ele de fazer isso, traz de volta e meio que dá um presentinho pro moleque random, que é a chave do quarto do Yuri. Então, ele basicamente quis dizer: se matar não, que eu chupo a tua pica. É basicamente isso. Porém, essa ação ia causar muito mais consequências, porque esse moleque ia se tornar um stalker obcecado. Algo que a gente descobre com o clube discutindo sobre o stalker do Yuri, pensando como iam pegar ele, o que iam fazer com ele. Em pouco tempo, eles sequestram ele e querem também estuprar ele. Eu sei que eu tô falando de estupro muito banalmente, mas é porque realmente paia, mas todo mundo sabe isso, todo mundo sabe que é estranhado. E cara, nesse anime é algo muito banal, cara, é algo que você vai ver quase todo momento. Isso é o episódio 1 ainda, então se prepare-se que tem mais. Bom, basicamente a história desse moleque é que o nome dele é Jimmy, ele ia se matar, mas o Yuri salvou ele, aí ele ficou apaixonado, obcecado, quer ter um amor com ele, foda-se, não ligo pra essa história, nem Yuri liga e só mete o pé e resolve fazer um sexo com o Tomura pra refletir a situação. Por conveniência, o Tono encontra o Jimmy por aí e começa a conversar sobre Yuri, foda-se, porque também por coincidência aparece o Tomura correndo atrás do Yuri, que entrosa na situação. E o Jimmy decide se declarar totalmente pro Yuri. E o Yuri só começa a agir como uma besta sexual que ele é, e sinceramente eu acho que a gente tem que dar créditos pro dublador do Yuri, porque realmente ele entrou no personagem. Na real, eu sei mais do que eu devia sobre a dublagem do Yuri, porque o dublador falaram que ele gostou bastante de fazer essa dublagem dele, e ele também é o mesmo dublador do Kakyoin de Jojo. Uma curiosidade aí pra você, fã de Jojo, sempre se sentir confortável quando você estiver assistindo e reassistindo a parte 3. O Yuri pergunta que tipo de putaria que ele quer fazer, mas o Jimmy é um cara da emoção, dos sentimentos, e o Yuri acha isso um lixo e fala: ah, que bosta, você é um merda, você é muito chato, vou embora. Logo depois disso, pula essa cena, o clube fala que vai ficar de olho no Jimmy e bem, corta pro Yuri pagando um boquete pra um cara numa sala, porém alguém está observando, o Jimmy justamente, e ele atrapalha essa situação fazendo o moleque que tava recebendo um boquete do Yuri sair correndo. Então Yuri vê que é o Jimmy e ele fica puto. De forma de retribuição por atrapalhar esse ato, ele quer, você sabe o que ele quer fazer com o moleque. Porém, o Jimmy começa a desabafar e falar: ai meu Deus, eu queria pelo menos ser um objeto que você possa usar, alguma coisa, eu só quero estar perto de você, a coisa mais saudável do mundo. E o Yuri sente um pouco de dó, passa o telefone dele pro Jimmy. Assim, o Jimmy agradece, Yuri dá um beijão na boca dele. Ai, mas meu Deus, que casal. É um alerta de fofura. Logo após isso, Yuri sai da cena e é uma das únicas vezes que ele fala igual um ser humano na obra. E
vemos os seus olhos amarelos. E basicamente a frase dele é: você pode entrar em contato quando quiser. Você vai ser meu vibrador número 15. Bom, assim acaba o primeiro episódio. Bom, agora a gente vai partir pro app 2 e eu quase lembro nada desse app, então eu vou ter que dar uma reassistida aqui. Mas basicamente esse app é menos memorável e a maior parte das cenas não são tão relevantes, por isso eu vou dar meio que uma speedrun na hora de resumir. Não, isso não é uma desculpa, porque eu vou reassistir o app pulando partes porque eu não lembro muito. Na verdade também, mas realmente esse app não tem nada muito de relevante, já que basicamente a premissa dele é desenvolver os personagens que não tiveram algum tipo de desenvolvimento nos episódios anteriores, ou seja, os outros membros do clube que são muito menos carismáticos e ninguém liga, aprofundar mais aquele suposto triângulo amoroso principal, que é o Tono, o Yu e o Yatia. O app começa com eles com um grupo de estudo para as provas, mas logo o estudo vira apenas sobre biologia, se é que vocês me entendem, haha. Então o Tono parte para estudar com o Yu e eles vão conversando e criando mais intimidade. E o Tono começa a também ter mais uma afeição e ficar meio apaixonado pelo Yu. Porém nisso, o Yatia acaba observando eles estudando juntos e fica meio ressentido. E então depois disso, no próximo dia, o Yatia puxa sobre esse assunto com o Tono, mas o Tono percebe que como o Yatia gosta do Yu, isso é meio paia. Então ele explica para o Yatia que não foi nada demais e o Yatia convida ele para estudar na casa dele. Então o Tono aceita e diz pro Yu que não vai mais poder estudar junto com ele por causa de alguns assuntos, sabe? Porque ele quer muito estudar mais com o Yatia do que com o Yu, basicamente. Ele quer muito estudar com o Yatia. Estudar. Enfim, ele faz uma reflexão também sobre o Yatia e o Yu serem muito parecidos e não saber o motivo disso. E eu me pergunto se talvez sejam porque eles são primos. Mas realmente, os dois não tiveram necessariamente a mesma criação por serem primos, mas ainda são bem gentis e gente boa. Talvez seja algo da família deles. Ou será que é algo mais profundo? Enfim, quando o Tono chega na casa do Yatia pra estudar, ele percebe que aquela casa é um chiqueiro dos infernos. Depois disso dá um puta corte e mostra que o período de provas acabou, seja é o fim do semestre, ou seja é o fim da aposta. Então quando o Tono e o Yu chegam no clube, basicamente é anunciado o ranking da competição de sexo deles. Então um resumo é: o Yuri ganhou, o Tono e o Yu perderam, eles vão ter que sofrer o gangbang. Então rola toda uma putaria dos infernos que todo mundo já espera, mas o que importa é que o Tono tenta livrar deles dizendo que eles não fizeram nada porque o Tono e o Yu são namorados. E aí, pra provar isso, eles dão um puta beijão melado de língua na boca e o presidente aceita essa desculpa, mas fala que na próxima eles vão ter que fazer alguma coisa, pelo menos, né? Então eles saem são em salvo. O Tono agradece muito o Yu, eles se fortalecem mais os laços deles, mas o presidente aparece e escuta tudo e descobre que era uma mentira. Porém, ele perdoa eles e diz que é uma mentira, mas é uma mentira que ele queria que fosse verdade. Ou seja, basicamente ele shippa os dois. Então, a única coisa que eles vão precisar fazer para estarem seguros é ficar devendo um favor pro presidente. Depois do presidente meter o pé, o Yu confessa que na verdade ele não se arrepende de ter beijado o Tono e confessa seus sentimentos para ele de certa forma. E fica empolgado por ser o primeiro beijo do Tono. Depois disso, ele também mete o pé e o Tono fica sozinho, tendo crises existenciais por essa confusão romântica, erótica, homossexual, adolescente que ele está vivendo. Depois disso, corta pra cena que é pra desenvolver os outros membros, que, ou seja, é o presidente, o namorado dele e o cara de óculos que eu esqueci o nome, que eu não faço questão de lembrar. E basicamente só são cenas de putaria e não serve pra mostrar muita coisa, serve pra mostrar que o cara de óculos é Teacher's Pet e serve pra explicar mais como funciona a dinâmica da relação do presidente e do namorado dele. Caralho, né? Eu esqueci o nome de todo mundo, né? Que bom, na real. Bom, o que importa é a cena com o Tono e o Yu conversando, basicamente sobre os estudos e as matérias e o desempenho deles na escola, mas o que importa é que o Yu agarra a mão do pra poder continuar disfarçando que eles são namorados, já que o Tomura tava observando. Mas o que importa nessa ação é que de longe o Yatia observa isso e, estranhamente, depois de perceber isso, ele convida o Tono pra ir na casa dele jogar videogame. Então na casa do Yatia, o Tono chega e sem querer repara numa foto escondida no meio da tranqueira que é esse quarto, e ele vê que é uma foto de infância que tem o Yu junto, só que o Yatia fica muito...
caralho. Só que o Yatia fica muito puto que ele pegou essa foto sem permissão. Então logo o Tono joga isso pro outro lado. E o Yatia tenta desconversar porque ele percebeu que ele foi muito rude. Mas é porque ele tem uma certa vergonha das fotos dele de infância. Mas aproveitando que esse elefante no meio da sala foi cutucado, o Tono decide cavalgar em cima desse elefante. Faz a pergunta que tava corroendo a mente dele: se ele gosta do Yu. Ele só fala que não. O Yatia percebe que ele deve ter pensado isso porque ele ficou curado alimentando o Yu, mas isso é explicado que o Yatia só costuma ficar curado às vezes do nada. Tipo, essa literalmente é a explicação. Não tem uma outra explicação. É isso só, é só isso a explicação. Acontece isso com ele. Filho da puta é um caso do Dr. House, parabéns. Aliás, eu esqueci de mencionar que o Yatia revela que na verdade ele é hétero. Então isso supostamente quebra a teoria dele gostar do Yu, que já foi quebrada por ele mesmo, e também dele querer talaricar ele, supostamente. Bom, aproveitando que tá nesse assunto, o Yatia pergunta pro Tono se ele e o Yu estão namorando, mas o Tono nega fortemente, talvez pela homofobia internalizada, mas eu gosto de acreditar que não é só isso, é que ele ainda quer dar pro Yatia. Você viu esse cara? Esse cara é um rodado dos infernos. Enfim, eles jogam videogame, se divertem e o Tono acaba tendo que dormir na casa do Yatia. Eles têm que dormir juntos. Acaba criando um certo clima romântico, apesar do Yatia ser hétero. Porém, na calada da noite, o Yatia se levanta e começa a refletir sobre seu passado. E a gente descobre que ele sente uma profunda inveja do Yu, porque ele sempre foi mais sociável, tinha notas melhores, e a garota que o Yatia gostava do Yu. Então ele foi corroendo e nutrindo esse sentimento enquanto ele crescia. A gente descobre que ele na verdade quer sim talaricar o Yu, mas ele quer fazer isso por vingança, pra finalmente se sentir acima do Yu, algo que ele nunca conseguiu fazer. Ele termina de explicar o monólogo dele, do seu plano maléfico, dando uma risada do Kira, e puta que pariu, cara, que desgraça. E meu Deus do céu, outra passiva patética, mas vou ter que admitir que esse é o personagem mais bem escrito e desenvolvido. Não significa que ele é bem escrito, ele só é o mais bem escrito dessa obra, o que não significa muita coisa, mas basicamente esse moleque é tão doente que ele provavelmente já tinha algum tipo de problema na cabeça, só que aí ele usou o Yu como objeto pra crescer como pessoa, mas não de maneira saudável, assim como inveja, como com amargura. Então ele tem essa personalidade gentil e agradável, amorosa, basicamente só porque ele copia o Yu e inveja ele profundamente. Esse maninho é bizarro. Eu acho que seria melhor só se ele quisesse dar pro primo dele mesmo. Basicamente é assim que acaba esse episódio. A gente descobrindo esse plot e é só isso que importa na real. Então foda-se. Acabou o episódio e também acabou o anime. Tá, e depois de assistir todo esse anime, que conclusão eu tenho? Eu vou abraçar o senso comum e criticar? Ou eu vou desafiar as normas sociais e elogiar? Na verdade, nenhum dos dois. Ou melhor, os dois. No fim de tudo, eu tinha desenvolvido o roteiro de conclusão sobre esse vídeo com 2 linhas de raciocínio, uma criticando e uma falando bem. E, bem, eu ia fazer uma gravação diferente para cada parte, então seria tipo tese, antítese e síntese, mas eu achei que ficou muito maçante, chato pra caralho, muito longo, e eu tô com preguiça de editar, então eu decidi só fazer uma síntese. O Yari Ultimate Club é altamente criticado por causa que ele reflete todos os problemas que tem dentro da indústria yaoi, que é a sexualização e fetichização de homens gays, principalmente que a autora é uma mulher, que não tá dentro dessa perspectiva, e esse bagulho existe desde o início da indústria yaoi, é mais ou menos no início dos anos 90 ou no meio dos anos 90. E esses problemas estão inseridos até hoje, com personagens sendo extremamente sexualizados, tudo muito mal desenvolvido, parecendo só querer encaminhar pra uma cena de putaria, sendo extremamente exagerado o comportamento desses personagens, com alguns assuntos tipo estupro banalizado só porque personagens são tipo bestas sexuais, e pode também reforçar muito desses estereótipos que acaba tendo nessas obras yaois de como esses casais gays são obcecados por sexo e tem esses tipos de tabus bizarros, muitas vezes porque as autoras elas projetam esses tipos de desejos mais sombrios delas em casais gays porque é mais aceito, já que existe um preconceito sobre esses casais e vem como mais normal, tipo, gay, né? Gay faria isso mesmo. Mas esses são as principais problemáticas que se encontram
demonstram, que é uma problemática que tem em toda a indústria yaoi. Porém, de um certo modo, todas essas obras que são criticadas, elas meio que tentam ser um símbolo de yaoi. Sei lá, elas no fundo não querem realmente produzir algo e sim só produzir um fetiche ou só vender mesmo com o gênero yaoi. Mas no fim das contas, às vezes dá pra botar que eles tentam desenvolver algo, se levar a sério. Porém, em Ultimate Club, se você reparar, é tão estereotipado, é tão forçado, é tão mal desenvolvido, é tão explícito os tipos de situações que eles estão, e é tão conveniente, tipo uma escola isolada só pra garoto. Cada garoto é doente assim por sexo ninfomania. Tem algo meio... não é possível que a pessoa levou tanto a sério. Ainda mais que isso fica escancarado quando você percebe que todos os personagens presentes na obra dá pra se encaixar dentro de um arquétipo de estereótipo de personagem de anime que você pode encontrar em qualquer tipo de anime, principalmente yaoi e romance. Isso você consegue enxergar que eles não se preocupam tanto no momento que eles acham necessário classificar quem que é o ativo e passivo quando apresentam os personagens, tanto como você pensar no arquétipo de personagens dele, por exemplo, de cabelo azul e o de cabelo roxo. O de azul parece mesmo uma tsundere, que é aquela que é rude com a pessoa que ama porque não sabe demonstrar os sentimentos, sem vergonha. O de cabelo roxo é Kudere, que é o personagem frio, calculista, distante, não fala muito, mas que no fundo tem um lado humano. E dentro de vários outros arquétipos aí, o que mais foge da curva seria o Yuri, que ainda assim é um grande exemplo de como que essa obra não dá pra se levar a sério, porque como que você vai criticar seriamente tudo que ela propõe, sendo que tem um personagem como Yuri, que é literalmente só uma besta sexual que come gemidos de putaria. Ele literalmente não tem nenhum propósito de existência. Quando mostra uma cena dele sendo um pouquinho racional, é justamente envolvendo putaria. Então, ou seja, esse personagem, como que você leva essa porra a sério? Não dá nem pra dizer que ela quis fazer um bagulho hipersexualizado, objetificado, uma fantasia bizarra dela, porque você tem que ter a maturidade de menina de 13 anos. Você nem devia estar assistindo isso pra achar o Yuri, ai meu Deus, o Yuri, porque não dá, velho, não dá, você... É muito forçado, é muito absurdo, você perde um pedaço da sua alma. Eu acho que eu entendo quem critica assim Ultimate Club e vê como problemático, porque realmente às vezes no humor dele, que ele tenta puxar esse humor de pro Yakuza, que é presente em várias obras também do Japão, que é um problema de toda a indústria dos animes, junto dessa indústria de yaoi, como eles relativizam isso, mas também não dá pra criticar de que modo como eles representam os personagens e como esse discurso que a obra pode carregar sobre obras e reforçar esses estigmas e estereótipos criados pela indústria yaoi, que só vê esses casais gays como objetos, porque no fim ele não pretende carregar nenhum tipo de mensagem e representar nada de maneira realista. Ele não quer fazer uma paralelo com uma realidade. Você assistindo percebe que, porra, isso não são pessoas reais, isso não passa nenhuma mensagem. Tipo, você tem que... Foda que a maior parte da fandom é isso, desse anime, né? Mas você tem que ter 12 anos de idade pra levar alguma coisa daquilo a sério. E se você amadurecer, sei lá, 2 anos, você já vai parar de pensar desse jeito. Ou seja, não... Então, como essa obra não tenta carregar nada e não se leva a sério e deixei isso até bem explícito, eu acho que não é tão mal assim. Você pode levar mais como humor, então eu entendo quem gosta da série pra ver quão absurdo ela é exagerada e achar engraçado de ver que porra é essa, porque no fim eu acho que Ultimate Club não quis de fato representar uma crítica parodiando a indústria yaoi, que é a linha de raciocínio que eu tinha desenvolvido pra poder falar sobre, porque às vezes eles podem utilizar desses clichês pra fazer humor, que acaba sendo meio que crítico, porque todo um clichê absurdo pra fazer humor é meio que tirar sarro dele e dá pra criticar a indústria, mas esse não é o ponto da obra, mas também eu acho que não é o ponto dela querer fazer um romance sério, uma obra séria. No fim, eu acho que Ultimate Club é um delírio de uma mente pervertida e criativa, que só quis, sei lá, pegou um monte de obra yaoi e anime que ela viu, juntou no liquidificador com 5 drogas psicoativas, bateu e saiu esse novo produto químico em forma de mídia. Eu acho que não dá pra se levar totalmente a sério, mas sim tem pontos criticáveis e problematizados, tipo, às vezes como tem esse humor de abuso e tal. Enfim, Ultimate Club é só uma pura resenha. Às vezes que sai um pouco do limite, mas no fim não é nada tão ruim, nada tão bom. Tem um público que dá pra consumir
e eu consideraria que é uma obra medíocre pra ruim, porque não é porque é de humor, né, que necessariamente tem que ser tão mal desenvolvida assim os personagens, mas eu não vou tentar dar uma puta crítica sobre a narrativa de Irish Beach Club, como ela é construída, quão aprofundados são os personagens, porque no fim de tudo existe um mangá completo de Irish Beach Club, e eu assisti só uma adaptação de 2 episódios, então assim, não dá pra eu querer julgar tudo isso, mas a adaptação foi, talvez eles conseguiram fazer o melhor que eles podiam. Eu não tenho interesse de terminar essa obra, eu não quero ficar vendo 50 páginas de homens pelados só pra fazer um vídeo, não tá compensando ainda, sei lá, se você se inscrever, compartilhar esse vídeo e engajar bastante, eu chegar a 1000 inscritos e poder ganhar dinheiro, talvez assim eu penso em fazer isso, mas você tem que engajar pra caralho. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve, ativa as notificações, comenta um feedback, mesmo que você não gostou, você critica e dá dislike, porque ajuda a me a engajar e também eu evoluir a forma que eu apresento meu conteúdo e desenvolvo ele. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui de qualquer forma, e obrigado, até os próximos vídeos, e assistam outros vídeos, quer dizer, com essa mão não, né, acho que seria melhor assim, aí assista outros vídeos que vão aparecer aí, muito legais, não tão legais, não tão bons, mas é isso aí, falou. Eu vou lançar assim, ó, pra vocês, ó.